No miércoles 9 de agosto del ano 2023, vamos falar de saber e hacer, porque sabemos da palavra de Deus, não? Glória a Deus! Quantos sabem da palavra de Deus? Sabemos todos nós outros, não? Sabemos bastante coisa, e eu sempre dizia, não? Muitas vezes eu ia a visitar alguém, não? Que terminava me evangelizando. Eu disse, afinal, perdi o tempo, não? Ou então você a ver se eu me converto, eu não? Porque estou falando ironicamente, a pessoa queria me evangelizar, dizer que estava bem, que estava isso, que estava aquilo. Se está tão bem, não pode estar tão bem e não está em comunhão com a igreja. Não se pode. A matemática não se era. Como andam? Tudo bem? Para estar tão bem, tem que estar em comunhão com a igreja, não? Tem que estar em comunhão los unos com los outros. Quem diz isso? Pastor, querer a igreja llena. Não sou eu que quero a igreja llena, é Jesus que quer que tenhamos comunhão los unos com los outros. E justo nesse texto de Juan, capítulo número 13, querem abrir suas Bíblias? Juan, capítulo número 13. Mas já que eu não vou ler todo o capítulo 13, pero o capítulo 13 está ubicado aí todo o contexto de lo que eu vou falar, não? Juan, Evangelho de São Juan, capítulo número 13. Evangelho de São Juan, capítulo número 13. Bueno, eu vou ler solamente 2 versículos, por aí 2 ou 3. Diz assim, versículo número 15. Porque exemplo os he dado, para que, como eu os he hecho, vós outros também hagais. De certo os digo, el servo não és maior que seu senhor, nem ele enviado és maior que ele que ele enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis, se las disseres. Bom, e aprendemos muitas coisas desses versículos, pero se nos ubicamos no contexto, por suposto, legendo solamente o versículo assim, exemplos é dado, tá bem, Jesus deu exemplo, pero de que está falando acá ele, não? Ele deu muitos exemplos. Por exemplo, ele não se casou. Não, então é broma isso, não? Temos que nos casar, né? Ou seja, não temos. É o mais comum, não? Se uno pode viver sem casar-se, não está mal. Pablo disse que não é um problema em si. E se uno não pode viver sem casar-se, que se case, não? Se case, se dê em casamento, tenha filhos. Essa é a ordem natural da vida, não? Pero não é de isso que quero falar. Jesus nos deu exemplo e acá está ubicado esse exemplo em quê? Se acordam? Já devem ter lido aí por aí o texto, não? Em lavar de los pés, não? Em lavar os pés de seus discípulos. E, bueno, e algumas igrejas todavia fazem isso, não? Inclusive uma igreja de um amigo meu, de um dos amigos de los muitos que tenho, não? Tenho mais amigo que o Roberto Carlos. Já lo venci a ele. E hace isso, não? Literalmente. E às vezes nós outros agarramos a Bíblia e tomamos literalmente. E seria muito fácil para mim. Seria muito mais fácil para mim. É isso que vai dizer. Muito mais fácil para mim sentar cá na frente de vocês, agarrar uma palangana e começar a lavar os pés de los hermanos. E vai dizer outra coisa, não? La pata sucia, aí vai dizer. Pero é muito mais fácil para mim lavar os pés de los hermanos, literalmente, não? Que seguramente o pé de vocês estão limpito, não tem nada que ver com os pés de los discípulos, de los pés de la gente daquela época que estava lleno de cacho, de tierra, de mugre, não? E o pé de vocês, seguramente, por aí, está muito bem cuidado, não? Muitos cuidam muito bem dos pés, não? Muita cremita, muita coisita, talquito, não? Tudo tão bonitito, tão limpito e adornado.
Então, se por isso eu digo, seria muito mais fácil eu a ser isso literalmente, que a ser a figura de linguagem que o Senhor nos está ensinando. É o sentido figurado que Ele nos está ensinando de limpar os pés. Se nos ubicamos um pouco no contexto, e eu trago aqui um livro bem grande, não? E mirar que esse livro cabe a cariba, não? No outro púlpito, punia esse livro e se rompia o púlpito, não? Nesse aqui cabe, não? Depois eu vou ler, não? Depois eu vou ler acá, algo acá para os irmãos, pero antes vou falar um pouco do contexto, não? E está em outros passagens também, não? Em outros passagens. Tu Bíblia deve ter, né? Tu Bíblia tem ou não? Glória a Deus. Bueno, seguramente deve ter, né? Na Bíblia de los Hermanos, não? Também está no Evangelho de Mateus. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, um pouco antes, no Evangelho de Lucas, habla que eles tiveram uma peleazita, não? Porque os discípulos tinham peleia entre eles, hein? Em várias ocasiões havia peleia entre eles. Por quê? Porque são seres humanos, não? Entre os seres humanos há peleia. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. E quando pensamos diferente e podemos chegar a um denominador comum, é maravilhoso. E quando não podemos chegar a um denominador comum, ou seja, não, eu não vou entrar em acordo com vós nisso. Está bem, também está bem, não? Pero não posso fazer com que isso me separe de vós, porque é algo maior que nos une. Que é algo maior que nos une? É o amor de Deus por nós outros. Esse é o algo maior. Há muita diferença entre nós outros. E isso é maravilhoso. Se vocês fossem iguais a mim, eu não queria nenhum na minha igreja, praticamente, não? Por aí eu não dou para tocar algum instrumento e já está. E teria que suportar. Porque uma coisa é eu ser ovelha, outra coisa é eu ser pastor, não? Eu como ovelha sou bem mais íntima. Tanto é que meu pastor me echou, não? Ele me mandou para cá. Andar até pastorear já, porque cá já não te suporto mais, não? E o pior que é literal o que digo, né? E o pior que foi literal. Não me mire com essa cara, porque foi literal. Não foi literal me mandar para pastorear, não. Pero qualquer coisa que eu dizia a ele que queria ser de missão, dale, andate. Me firmava, eu ia. Uma vez que eu já formei os músicos já para ele. Los ovelhas somos todos, justamente, é o que eu disse. Justamente, pero agora eu estou falando de função. Ovelhas somos todos, eu falei sobre isso no outro dia, que eu sou ovelha também, porque só há um pastor. Só há um pastor e um redil. Tanto é que, quando ele vai falar de dois rediles, que são os judios e os gentiles, ele diz que de los dois povos isso uno. Só há um pastor, que é Jesus, por suposto. Pero eu sou pastor na terra no sentido de organização, não mais, de estar cá na frente del chavão que habla. Agarra o microfone e habla, não? E aí habla o que querem. Bueno, nesse sentido, eu sou o pastor. Então, pero a diferença é eu como ovelha. Como ovelha de um pastor, não? De um pastor humano, digo. É isso que quero dizer. Não ovelha de Jesus, porque ovelha de Jesus eu sou. Aí, tá bem, que vós hablar por aí me expressei mal. Tá bem. Aí já explicado. Então, eu seria mais íntima, não? Como ovelha de Jesus. De Jesus não, de algum pastor por aí, eu ia, não sei, a ser algo que eu como pastor não me gostaria. Por suposto que sim, não somos perfeitos. Então, seu contexto aqui, eles estavam peleando-se sempre por o quê? Por querer ser o melhor, não? Um melhor que o outro, um ter um status quo melhor que o outro. Porque também eles pensavam, eu já disse isso acá várias vezes, o contexto do pensamento dos discípulos era: Jesus realmente é o Messias, hein? Nós outros nos damos conta que esse chavão é o Messias. Pero que é o Messias para eles e que é o Messias para nós outros? Acorda-se que eles eram judios e pensamento judios, e nós outros já somos cristianos, e mais já que nosso pensamento está inspirado na Bíblia, que foi escrita por judios, e em maior parte
pensamento judio, não? Pero nós outros já entendemos como Jesus vendrá. E eles creiam que o Messias ia venir com esse poder e grande glória que Daniel descreve, e que ia se assentar no trono de Davi, ia reinar, e ia restituir as 12 tribos de Israel, que haviam sido esparcidas, não? Perdidas, ia reconstruir todo o sistema que eles tiveram um dia com a época de ouro de Israel, Davi e Salomão, não? Com um reinado que se chama reinado de ouro, dessa época de ouro. De ouro literalmente, porque também prata não faltava, não? Não faltava ouro. Ouro era... Havia tanto que era barato o ouro, não? E depois houve muita escassez. Ou seja, então se Deus nos habla, não? Que não é assim. Jesus disse, não, entre vós outros não será assim. Muitas delas vezes eles pediram, tanto é por isso que a madre de Santiago, não, Jacobo e Juan, que é Santiago, não, o nome em grego, Jacobo e Juan, a madre de Jesus pediram, Senhor, quando vier em tu reino, deixar que um filho se sente à direita ou outro à esquerda. Por quê? Eles miraram ao lado e contaram, somos 12. Esse chavão é o Messias. 12 tribos de Israel, cada um nós somos a cabeça de uma tribo. E jefe, seguramente eles pensaram em poderio hierárquico, não? De um reinado, onde havia o rei e havia aqueles que estavam abaixo do rei, subordinados ao rei totalmente e mandando em todo o reino. E eles seriam seus comandantes, seus generais, os tipos eminentes que estiveram em eminência juntamente com Jesus. Seguramente eles pensaram isso. Pastor, como sabeis? Eu não sei. Não sei, porque não estou dentro da cabeça de cada um para saber o que pensou. E não vindo Pedro em meu ouvido e me disse, tive uma visão que Pedro barrou do cielo. Sabe que eu pensei isso e os discípulos... Não. Pero em entre linhas, em la Bíblia, nos damos conta de isso, que essa era a visão judaica desse momento. Entramos em acordo entre os teólogos para entender dessa maneira que eles queriam que isso ocorrera, não? Que Jesus viesse em seu reino e que estabelecesse um poder bélico, basicamente o que as igrejas evangélicas querem hoje, não? Tá aí, tá bem. Que as igrejas evangélicas querem hoje. Que querem as igrejas evangélicas? Não? A ser um centro de adoração, a ser um centro de que Deus está aí e poner cristianos evangélicos na política para ir dominando dessa maneira, de uma maneira política, de la qual não é o que Jesus disse. Não? Eu não digo com isso que está mal que o cristiano exerça seu poder cívico de votar e de ter nele direito também de representar a seus concidadãos sendo político, aunque eu tenho, não? Estamos em época de eleições e eu tenho minha visão própria acerca da política, não é boa para nada que o cristiano tenha metido nisso, segundo minha visão, não? Por isso sou Antônio, não? Bom, por isso ele disse, porque os é dado o mandamento. Qual é esse mandamento, esse exemplo, essa história que isso resume? É ser humilde, ele se humilhou. Aí, nesse momento, ele já estava se preparando para morrer. Ele ia morrer, ele ia à cruz. Ele já sabia que ia traicionar ele Judas, Pedro também o ia traicionar, e que todos o iam abandonar, o ia traicionar também, porque quem esteve com ele? Dizem que Juan, que seguiu ele de lejos, a lo lejos, porque tinha medo. Na verdade, quem estava com ele na cruz, quem era? Eram as mulheres, não? Que, afinal, eram mais corajudas que os varões, porque eles desapareceram. E Jesus, aí, sendo servo, não? Servindo e ensinando a servir, que isso é o básico do cristianismo, ser servo ser servo e servir, e nos ensina sempre isso, é isso que quero dizer. Esse é o básico da ensinança de Jesus. É o serviço, ele sempre nos ensina a servir.
pero muitas vezes só los servimos se o quê? Se temos o que? Recompensa. Alguns, todavia, têm uma vergonha na cara muito grande e servem a Deus por uma recompensa celestial, e outros têm uma vergonha na cara muito pequena e querem servir a Deus por cargos acá na terra. Isso passa nas igrejas. Se eu peço a pôr acá diácono, presbítero, líder de oração, líder de célula, empeça células, líder de não sei o quê, líder... Não, é vice-deus. Daqui a pouco vai que pôr vice-deus. Bueno, vice-deus vai ter que ser eu, não? Porque vê que há tanta hierarquia, aí tem o pastor, o bispo, o anciano, tá bem, tá tudo na Bíblia isso, pero, não, aí depois ela apóstolo, aí tem encarregado de obra, não sei, é tanto nome aqui, eu já não sei. E me traga esse livro acá de Sam Barclay, eu digo Sam Barclay, aí comentarista que sim, aí alguns, eu tomo com pinça alguns, pá, não? Pero alguns já pode ir com o olho mais cerrado, não? Que são comentaristas que falam mais bonito, não? De uma maneira boa. Lo maravilhoso de Jesus é que ele está mais cerca de Deus, lejos de apartar-se de los seres humanos, lhe acercava mais a ellos. Habla cá, vamos entender o que ele disse. Jesus já estava para morrer, não? Jesus estava para morrer e já sabia que seu destino era a cruz, que alguém ia lo traicionar. Ele estava aí na Santa Cena, antes da Santa Cena. Lava os pés. Ou seja, ele poderia pensar, tá bem, eu vou sofrer uma rehumillação, pero a la vez ele sabia que ele ia ter a reexaltação. Ele ia ser exaltado e levado ao cielo. Ia ser ressuscitado, não ia ver a morte, e ia ao cielo. Não? Imagina o que é isso. Se nós outras vezes não, Deus nos usa com alguma palavra, uma profecia, não sentir, e já nos sentimos tão, não? Alguns põem no Facebook, profeta não sei o quê. Todavia, põe tu nome no Facebook, não? O que é? Tu carta de apresentação, profeta no fulano? Pastor não sei o quê, evangelista não sei o quê. A mim não me gusta, não? Meu Facebook é meu nome, não? Por aí há algum Facebook de trabalho, não? E pongo Pastor Antônio. Bueno, meu canal no YouTube foi diferente porque foi hecho para, não? Bueno, se tu Facebook também. Eu estou falando em general, tá bem, irmão? Não estou criticando a nada. Se você quiser chegar em casa e pôr tu nome, já haga o que você queira de tua vida. Quem queira ser o que queira que haga, não estou criticando nada. A hora me acordo, porque senão me acordo meus amigos, não quero criticar nada, tá bem? Não estou pensando em nada especificamente. Eu estou pensando em todo aquele que não és como Jesus. E sabe quem estou pensando primeiro? Eu. Porque eu sou aquele que não sou como Jesus. E eu tenho que ser como Jesus. Então, minha predicação é primeiramente para mim e para pensar em todo aquele que não é como Jesus. Jesus sabia que ia ser exaltado, por isso Barclay, William Barclay, não se chama esse comentarista, põe isso acá. Jesus sabia que ia estar mais cerca de Deus, ia ser exaltado, e se acercou mais a los homens, não lavando os pés. Para lavar os pés, não sei se já comentei acá na igreja, pero comento rapidamente novamente. Essa era a função del esclavo, ou da pessoa que tivera uma posição menos qualificada na casa. Ele tinha que lavar os pés dos demais. Não? Ou então, se a pessoa chegava e lavava seu próprio pé. Nesse caso, não era um rito em si, como o rito de lavar as mãos, que eu falei na outra prédica. Nesse caso, não era um rito em si de purificação, que todos os tomavam como rito, não? De purificação. Nesse caso, era uma maneira de aliviar um pouco, não? Aliviar um pouco o pé. Por quê? Imagina que a sola do sapato era pedaço de couro bem finito. Eles não tinham essas altas chantas que temos hoje, não? Como dizem acá na tingolês, alta chanta. E então, eles era algo difícil caminhar, não? Eu sempre digo, a pata de Jesus deveria ser
Se ele nasceu e quando cresceu calçava 40, a lapata deveria ser 45 ou mais, porque queda bem com cajo, bem dura, não? Porque, habla cá, o Chavão estava em Jerusalém, daqui a pouco estava em Galileia, e nós outros pensamos que é pouco, é subindo e barrando montanha e caminho, são 400 quilômetros, dependendo de onde for, 600 quilômetros, às vezes ele dava a volta por outro lado, ia numa cidade, ia para outra cidade, então realmente ele deveria ser um homem de grande estatura, não forte. E a outra frase de comentarista que quero dizer, essa cá, que nos traz uma ensinança, não? Quanto mais cerca estemos da humanidade dolente, mais cerca estaremos de Deus. Isso acá ele conta uma história, não? Inclusive de São Francisco, não? Conta uma história. E chega a essa conclusão: quanto mais nós outros estamos da humanidade dolente, daquele que tinha necessidade, que é de isso que eu venho falando sempre, que a Bíblia vem falando sempre para nós outros, que esse é o mensagem principal da palavra de Deus. Perdão, vocês se decepcionaram, pensaram que era prosperar, Deus te vai dar um auto novo, Deus te vai dar uma casa nova. Não, tudo isso é consequência de la bendição de Deus, bendição de la saúde, do trabalho, do bom ânimo que vós tenha, de aproveitar essa bendição que Deus te deu, os recursos que vós teneis, não, em tus manos, que Deus te ha dado, e a ser com que a coisa multiplique, não? Isso tudo vem a ser resultado da bendição de Deus, não? E a bendição de Deus também é a fidelidade tuja para com Ele, não? Pode quedar tranquilo que eu não vou pedir plata. Isso daí eu vou ensinar qualquer outro dia. Quero dizer, ensinar não, comentar, não? Porque às vezes eu hablo pouco de plata na igreja, del dar. Pero se eu estou ensinando isso acá, não necessito, creio, falar del outro, não? E não me gusta de falar, é algo que não me gusta de falar, até porque, digo, os hermanos, em sua grande maioria, os hermanos são fieles a Deus, contribuem bem. Por isso que, a igreja empieza a se hermosear e ter mais recursos, não? Isso é maravilhoso. Mira, antes eu tinha que escrever muito tempo, ou parar muito tempo com aquele outro púlpito, não? E todavia não tinha espaço, terminava que não leía tanta coisa que eu escrevia. E a hora que era mais fácil. Um exemplo, não? Um exemplo eu dou. Jesus estava ensinando a eles que o mais importante que era a cruz. Era a cruz. Por isso que Jesus habla, não, de certo os digo, de certo os digo. Quando essa frase que se repite na Bíblia várias vezes, não, de certo os digo, era um dito, pero não era um dito por qualquer pessoa, não? Esse dito era um dito por uma pessoa que estaria dando veracidade à sua palavra. Isso que eu vou dizer é correto, é verídico, é assim, não? Então, se Jesus diz, de certo os digo, ele servo não é maior que ele seu Senhor, nem ele enviado é maior que ele que enviou. Não? Eu já he escutado gente declarar, como é que é essas frases que dizem aí, não? Declaro, mandar em Deus, não? E predicadores e ministros na hora de dizer, estou dizendo que o céu vai se abrir a hora, ou que Deus vai ser isso, e vai ser... E com que autoridade, não? Querem se acordar um pouco de Elias, não? Pero Elias tinha um propósito, tinha uma investidura profética que Deus havia dado a ele, tinha um propósito para ele cumprir. Pastor, não pode ter a hora? Sim, pode. Pero uma pessoa que tem a hora esse propósito, estou seguro que não vai usar de bromita, como usam, não por aí. Não vai usar para llenar estádios, porque Elias não llenou estádios. Quando llenou de gente para ver Elias, foi porque, na verdade, queria ver ele morir, e ele se arrebentar. Essa é aquela verdade. Que Deus, chamar aí os deuses aí,
Dizia, aí se reuniu um montão de gente, não? Pero não foi para glorificar a Deus e estar com ele. Foi, na verdade, para vê-lo se arrebentar. Esse chavão vai pedir fogo do céu, vai venir os outros deuses e vai arrebentar ele, não? E sabemos o resultado final da história, que não foi isso que passou. Então, se Deus respaldou quem? Em mais necessitado, que era Elias. Era 1 contra 850. Não? Eram 850, se lá conta aí bem, eram 850. Era muita gente contra ele. Não? Sem contar o público que deveria ter aí e tudo mais. Então, esse servo não é maior que esse o Senhor. E se sabeis estas coisas, que coisas estas? Isso, de que se nós outros vivemos assim, servindo os uns aos outros, não quer dizer com isso, irmãos, que tem que levar alguém para comer em tua casa todos os dias. Não, ao revés, tem que cerrar a porta às vezes. Provérbios ensina isso, ao revés, que não moleste a tua casa, não? E aún assim diz para nós outros não sermos constantes na casa de nosso amigo, para que ele não se afane, não? Não quer dizer com isso que temos que ser um bobo, eu vou sacar minha roupa, vou dar toda para... Não quero roupa nenhuma. Não, quer dizer que eu não se avaro, que eu já tenho um saco, mira que bonito, não? Uso. Não? Esse é de meu casamento. Se salvou um pouquinho assim, não? Ele pantalão não se salvou, não? Quedou todo pintado aí, graça, meu amigo Pablo Laranhaga. Glória a Deus. Ele escuta meus vídeos às vezes, não? Ele me deu. Vamos ver se ele vai escutar isso. Se escutar, vai comentar, não? Então, nós outros queremos sempre coisas grandes, e Jesus está falando, é o básico. Imagina se todo ser humano viver assim, não? Não vou nem tocar do tema de Laninha que se morreu hoje, não? Da maneira que se morreu e como se morreu, depois eu toco no tema. Pero, nós outros já nos vem na pergunta, por que Deus deixou? E a pergunta poderia ser, por que não? Pero dessa maneira, depois te falamos. Terminamos acá. Então, a predicação de hoje se resume em título, não? Saber e ser, para ser discípulo. Se eu não sei, não posso ser o que não sei. Agora, se eu sei, se eu já recebi a palavra, e eu não hago, então como diz o escritor de Hebreus, capítulo 10, diz, vai quedar solamente uma expectação de juízo, se é um temor que vai passar, porque eu sei, pero não lo hice. Todavia tuvo a consciência, não? Isso é a expectação de juízo, que habla o escritor de Hebreus, igual eu já expliquei sobre isso. Então, sepamos da palavra de Deus cada dia mais e pongamos em prática. Essa é a palavra de hoje. Que Deus o bendiga muito.